Como sabem, ontem a Comissão Política do Bloco de Esquerda reuniu para debater o processo de resolução e venda do BANIF e o orçamento retificativo que agora a Assembleia da República se irá pronunciar e que encaixa precisamente as perdas desta decisão sobre resolução e venda de uma parte do BANIF. Ao longo de 3 anos, o BANIF foi um caso de irresponsabilidade do Banco de Portugal nas falhas de supervisão, do governo da direita que aplicou 1.100 milhões de euros no banco e abdicou de qualquer papel dirigente, e da administração, claro, incapaz de agravar permanentemente a situação do banco. O BANIF foi também um caso de jogo político e de ocultação pelo governo de PSD-CDS. Primeiro, com a complacência das instituições europeias para não afetar a propaganda da saída limpa. Depois, com a cumplicidade do Banco de Portugal no adiamento de uma decisão para depois das eleições. Esta ocultação da verdadeira situação do BANIF é um caso de irregular funcionamento das instituições e de violação da lei. Quando alguém perde, alguém ganha. É por isso essencial saber quem ganha com as perdas do Estado, no caso do BANIF. Devem ser inspecionadas todas as operações do último ano. Nas operações acima de 1 milhão de euros, devem ser obrigatoriamente verificadas as garantias, os destinatários e o cumprimento dos contratos. Deve ainda ser inspecionada uma amostra aleatória das restantes operações de concessão ou de modificação de contratos de crédito ou de aplicações financeiras. Os portugueses e os trabalhadores bancários, cujos postos de trabalho estão em risco, merecem saber onde está o dinheiro. Imposta pelas mãos das autoridades europeias e nacionais, a parcial resolução do BANIF, seguida da venda de ativos, resulta no mesmo erro dos últimos anos, o recurso ao dinheiro dos contribuintes em escala gigantesca. São quase 4.000 milhões de euros em despesa e garantias, agora convocados, e que equivalem a mais de metade dos depósitos do banco. Depois dos casos do BCP, BPN, BPP e BES, é evidente que esta devastação de recursos se tornou sistémica contra as regras elementares de prudência e de boa gestão. Para o Bloco de Esquerda, o sacrifício dos contribuintes tem que terminar agora. Está em causa a credibilidade bancária, a confiança das pessoas na proteção das suas poupanças e o bom uso das receitas fiscais. E tem que terminar, porque haverá sempre outros bancos a exigir o mesmo cheque em branco. Para que termine o sacrifício dos contribuintes, o Bloco de Esquerda, que já propôs a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, apresenta ao Governo 2 garantias que são condições necessárias para restabelecer a confiança do país. Em primeiro lugar, uma nova lei para a intervenção no sistema financeiro. No Parlamento, a instâncias do Bloco de Esquerda, o Primeiro-Ministro António Costa reconheceu a urgência de uma nova arquitetura institucional que enfrenta as atuais limitações da governação do sistema de resolução em Portugal e, em particular, no que respeita à capacidade do Banco de Portugal. Para o Bloco, o reiterado fracasso do Banco Central e do seu governador demonstra que é necessária uma nova instituição com a competência e a vontade para atuar quando uma instituição financeira tiver de ser intervencionada. O Governador de Portugal é inamovível e torna-se evidente que o Banco de Portugal não cumprirá essa função. Esta nova lei deve, pois, retirar poderes ao Banco de Portugal, separando os poderes de supervisão e de intervenção e definindo o mandato da nova autoridade nacional responsável por uma intervenção sistémica que proteja o sistema bancário da degradação dos últimos anos. Há condições para a aprovação de uma tal lei em tempo útil que defenda o necessário espaço de decisão nacional. Com este objetivo, o plenário da Assembleia da República pode ser convocado para dia 28 de dezembro. Em segundo lugar, uma segunda garantia: não repetir os erros e manter o novo banco público. A venda do novo banco está a ser desenhada para impor mais perdas aos contribuintes, ainda além dos 3.900 milhões já usados pelo Estado. Porém, uma resolução decidida e criteriosa pode repor os rácios do banco
sem uma nova injeção de capital e sem venda. Assim, o Governo deve comprometer-se desde já com a manutenção do novo banco na esfera pública. Para isso, deve assumir a direção do Fundo de Resolução, substituir a sua administração e mandatar a nova administração para restabelecer o banco como uma referência para a poupança e para o investimento. O Bloco de Esquerda irá discutir o orçamento retificativo, considerando a resposta a estas duas questões.